abrir a palavra de Deus em Daniel capítulo 4, que é o capítulo da exposição de hoje. Daniel capítulo 4 é o capítulo da mensagem de hoje. Estamos expondo o livro de Daniel. E, se Deus quiser, vamos expor todo esse livro. E hoje chegamos no capítulo 4. Vamos ler. Acompanhem, por favor, a leitura de Daniel capítulo 4. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Que grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso, expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros, e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive, dize-me a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça, quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo, que descia do céu, clamando fortemente, dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhes as folhas, espalhai o seu fruto, afugente-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais, a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, ele seja dado coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, ó Beltesazar, diz a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, não te perturbe o sonho, nem a interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte,
cuja altura chegou até ao céu, e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as aves dos céus faziam morada, és tu, ó Rei, que cresceste e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo, que descia do céu e que dizia: cortai a árvore, destruía, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passe sobre ela 7 tempos. Esta é a interpretação, ó Rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o Rei meu Senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dar a quem quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore, com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Portanto, ó Rei, aceita o meu conselho, e põe termo pela justiça em teus pecados, e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Versículo 28. Todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade da Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino, serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas, como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. No mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer a erva com os bois, como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Então logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Amém. Vamos orar, meus irmãos, por favor. Vamos falar com o Senhor. Santo Deus, te bendizemos, ó Pai, por esta noite tão especial, e agora diante da palavra do Senhor, peço que o Senhor nos dê graça de poder entender a Tua palavra,
nos traga concentração para que possamos expor a Tua palavra com fidelidade, entendimento a todos os corações aqui, iluminando os olhos dos nossos corações para que possamos compreender a lei do Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, com entendimento, e que possamos não apenas compreender, mas guardar no coração, praticar e compartilhar também as verdades que vamos receber de Ti nesta noite. Em nome de Jesus oramos. Amém. Meus irmãos, Daniel 4 apresenta o que podemos dizer a história final sobre o rei Nabucodonosor. A partir daqui, os próximos capítulos não o veremos mais. E o rei, nesse tempo, estava no auge do seu poder. O seu império era vastíssimo, grande. E nós sabemos muito bem como Nabucodonosor chegou até a história do povo de Deus. Nós vimos no primeiro capítulo que Daniel nos apresenta exatamente quando ele cercou a Jerusalém e tomou Jerusalém e levou, como era na prática daquele tempo, alguns para a sua terra, para a Babilônia, para ali reformatar, remoldar aqueles jovens para que eles pudessem depois servir ao rei na Babilônia ou em qualquer outro lugar que assim o rei quisesse. Era uma estratégia de domínio. E nós vimos então que nesse primeiro exílio, Daniel e seus amigos foram levados para a Babilônia. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E no primeiro capítulo nós vimos que eles inclusive tiveram seus nomes mudados para Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Isso nos mostrando que a Babilônia quer mudar a identidade do povo de Deus. E eles estavam sendo preparados para serem os sábios e estavam numa escola ali que durava 3 anos. E eles decidiram firmemente não se contaminar. Eles não comeram as comidas sacrificadas aos deuses da Babilônia e passaram por uma prova bastante interessante, muito forte. Mas no final, o Senhor Deus deu a eles a vitória nesse sentido, e eles ficaram muito mais robustos e saudáveis, mais do que todos os outros jovens que ali estavam sendo treinados também. Nabucodonosor ficou impressionado e deu àqueles jovens cargos importantes dentro do contexto da Babilônia. Aí nós chegamos no capítulo 2. Mais uma vez, nós encontramos esse poderoso rei Nabucodonosor, agora com um sonho muito estranho. Um sonho que estava perturbando a vida dele consideravelmente. E ele estava vendo uma estátua grande, com cabeça de ouro, peito e braços de prata, cintura e coxas de bronze, pernas de ferro e pés de ferro e de barro. E aquilo realmente perturbou demais Nabucodonosor. Ainda mais que ele viu uma pedra que foi cortada sem auxílio de mãos, caindo sobre aquela estátua, destruindo toda a estátua, e depois crescendo e se transformando numa montanha que tomou conta de toda a terra. Ele ficou muito perturbado, chamou os caldeus, os sábios, os feiticeiros, e eles não puderam dizer o sonho, muito menos a interpretação. Até que Daniel se apresenta a ele, nós expomos isso, vimos o que aconteceu, e Daniel diz o sonho, diz a interpretação, e Nabucodonosor se impressiona com aquela interpretação, e o Daniel revelando o que Deus havia dito a respeito do sonho, que ele era a cabeça de ouro, e as outras partes daquela grande estátua eram outros reinos que viriam, e nós sabemos pela história que de fato vieram, e os pés de ferro e de barro era o próprio Império Romano, e a pedra que foi jogada sem o auxílio de mãos era se referindo ao nascimento de Cristo e ao reinado que Cristo estava trazendo, o reino de Deus para a terra. Nabucodonosor ficou impressionado
com o Deus de Daniel, o Deus que de fato é grande e revela sonhos. Então, Nabucodonosor vai conhecendo aos poucos quem era o Deus de Daniel, quem era o Deus de Beltesazar, né? O Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. E ele vai então se impressionando. Mas também nós vimos no capítulo 3, meus irmãos, que alguns anos se passaram, aproximadamente 20 anos. E parece que Nabucodonosor se esqueceu do sonho, da interpretação, das palavras de louvor que ele tinha dito a Deus, e resolveu fazer uma estátua imensa de ouro. Parece que ele queria dar um recado para Deus. Não, cabeça de ouro apenas não. A minha glória é muito maior. E ele então fez uma estátua estranha, toda de ouro, como se quisesse confrontar a revelação da parte do Senhor, e ordenou que todos, quando ouvissem as músicas da sua orquestra, se prostrassem diante da imagem e adorassem aquela imagem e aos deuses da Babilônia. E nós vimos que os amigos, os companheiros de Daniel, não se renderam a essa adoração e se recusaram a adorar e a se prostrar diante dessa imagem. E o resultado foi que Nabucodonosor ficou furiosíssimo e havia mandado construir uma fornalha para destruir os desobedientes e mandou que aumentasse 7 vezes mais e lançou aqueles jovens lá. E nós sabemos que, num determinado momento, ele olhou e viu 4 lá dentro e disse: mas nós não jogamos 3? Por que estou vendo 4? E nós sabemos, meus irmãos, que ali era a presença de Deus, dando livramento àqueles jovens que decidiram não se prostrar diante da idolatria, do paganismo, da imoralidade da Babilônia. E nós acreditamos, inclusive, que ali era uma manifestação de Cristo antes da sua encarnação, dando livramento àqueles homens. E quando então Nabucodonosor viu aqueles homens saindo da fornalha, sem sequer estar com cheiro de fumaça, ele mais uma vez louvou o Deus de Israel como Deus que dá livramento aos seus servos, e ficou impressionado com o testemunho daqueles jovens. E o tempo passou, e agora chegamos no capítulo 4. Alguns estudiosos dizem que o capítulo 4 aqui já é um período de 34 anos, 35 anos, mais ou menos, depois que ele havia conquistado Jerusalém, que ele havia arrancado aqueles meninos de lá, né? Porque quando Daniel e os amigos foram para a Babilônia, eles eram adolescentes. Agora, eles eram homens. Daniel já tinha mais ou menos aí 50 anos, 55 anos talvez, e agora um novo momento, uma nova situação acontece. E é interessante que nós percebemos no capítulo 4 que Nabucodonosor, ele nos apresenta, quem escreve esse capítulo é o próprio rei Nabucodonosor, nos apresentando um testemunho de uma descoberta impressionante que ele fez. Se vocês prestaram atenção com certeza, os primeiros versículos, ele se apresenta como autor desse capítulo, né? O rei Nabucodonosor a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. E diz assim: pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. E é muito importante que nós percebamos o surgimento dessa palavra Altíssimo, porque ela vai se repetir mais 5 vezes em todo o capítulo. Nabucodonosor está nos ensinando que ele aprendeu que há um rei superior a ele, que é Altíssimo, e a ideia de Altíssimo aqui é a ideia do Deus que tem o domínio sobre toda a criação, sobre tudo que existe. Ele conheceu a Deus, aquele Deus que preservou aqueles adolescentes no primeiro capítulo, com aquela dieta absurda, que ele se admirou, aquele Deus que revelou o sonho que ele havia tido, que o perturbava, que ele chegou a louvar, aquele Deus que usou Daniel para a revelação, e que foi lá e salvou aqueles meninos na fornalha, que ele também louvou como um Deus impressionante, que ele fez um decreto que ninguém podia blasfemar a respeito do Deus de Daniel e dos seus companheiros.
Mas agora, no capítulo 4, ele nos mostra, meus irmãos, que ele conheceu esse Deus de maneira diferente, de maneira pessoal. E aqui ele está reconhecendo que esse Deus é o Altíssimo. E no versículo 3, ele nos dá o tema, prestem atenção, por favor. Ele nos dá o tema de todo o capítulo. É muito importante que você perceba isso. E daqui a pouco eu vou mostrar um erro que é muito comum quando a gente vai estudar, pregar e meditar nesse capítulo, tá? O tema desse capítulo nos é dado pelo próprio rei Nabucodonosor. O versículo 3 diz assim: quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. Aí o tema é esse: o seu reino é reino sempiterno, ou seja, é reino eterno. Quando começa esse reino? Quando termina esse reino? Não tem começo nem fim, é eterno. E ele diz assim: e o seu domínio de geração em geração. Esse domínio era antes de mim, e esse domínio será após mim. Era antes de Nabucodonosor, e ele será após Nabucodonosor. Então, é impressionante a descoberta deste rei soberbo, deste rei que tinha muito poder, e que achava que podia mandar matar quem quisesse, e todos deviam se prostrar diante da imagem dele. Esse rei está com um discurso diferente aqui. Ele está nos ensinando que o tema deste capítulo é que o reinado de Deus é absoluto, é soberano, é eterno, está acima de todos os poderes deste mundo, inclusive de Nabucodonosor. Está acima de todos os presidentes poderosos, homens influentes, de opinião, que formam opinião na mídia. Está acima dos mais ricos, dos mais pobres, está acima de todos. É o reinado de Deus, absoluto. E Nabucodonosor então nos apresenta o que aconteceu. Ele diz que ele estava então um dia tranquilo na casa dele, feliz no palácio dele. Ou seja, a ideia aqui é de alguém que está realmente muito satisfeito com a sua riqueza e com a sua grandeza. Mas aí ele teve um sonho, de novo, coisa curiosa, ele teve um sonho, e o versículo 5 nos diz que ele ficou muito espantado, ele ficou apavorado com o sonho, e muitas visões na cabeça, e tudo aquilo perturbou ele de uma maneira impressionante. E o que um rei faz quando está numa situação dessa? Um decreto. Pode ver que foi no versículo 6, ele fez exatamente isso. Um rei não pode ficar perturbado com nada. Então ele foi lá, pegou a caneta e colocou logo um decreto, dizendo que todos os sábios fossem introduzidos na presença dele, para que pudessem interpretar o sonho. Ele deve ter pensado: será que os deuses querem me dar algum recado? Será que os deuses querem me ensinar alguma coisa? Será que Marduk quer me ensinar alguma coisa? Será que eu, que sou um filho de Deus, os reis se achavam filhos de deuses, divinos, não posso ficar sem a interpretação? E que os sábios se apresentem, os caldeus, os feiticeiros e tudo mais, para trazer a interpretação. Mas vocês já sabem o que aconteceu. Eles não conseguiram, não souberam, não puderam. Aí ele lembrou de Beltesazar. Ele lembrou daquele que os deuses, entre aspas, né, na percepção dele, é claro, visitam e interpretam os sonhos. E ele chama Beltesazar e conta o sonho que ele teve, que estava perturbando ele para Beltesazar. E aí o sonho é interessante. Qual era o sonho? Ele via uma árvore imensa crescendo e crescendo e chegando até ao céu. E essa expressão é interessante. Lembrem que foi na Babilônia, nós vimos no primeiro capítulo isso, que construíram aquela torre, que o propósito da construção daquela torre era ir até ao céu e fazer o nome ser conhecido. Então aquela terra é terra de soberba. Está lá em Gênesis capítulo 11, a Torre de Babel. É interessante que a árvore cresce até o céu, e ela é frondosa, ela é imensa, ela toma a terra toda praticamente, e os animais vêm se refugiar debaixo dela nas sombras. Os pássaros colocam seus ninhos ali naqueles galhos frondosos,
e os frutos daquela árvore servem para abastecer todo mundo. As pessoas estão dependendo daquela árvore, daquele poder, daquela grandeza, daquela prosperidade, daquela vida. E é interessante que ele viu que também que um sentinela veio e mandou derrubar a árvore. Um vigilante, um santo, que desceu do céu, essa ideia, que desceu do céu e mandou, meus irmãos, derrubar a árvore, cortar os ramos e deixar só um toquinho, uma cepa, e disse que ele ia trocar o coração daquela árvore, ia colocar um coração de animal, e depois de 7 tempos voltaria à sanidade novamente. E o rei ficou muito assustado, e quando ele contou para Daniel, vocês perceberam que Daniel também ficou bastante assustado. O versículo 19 diz assim: então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e seus pensamentos o turbavam. Por que ele estava atônito e tão espantado? Porque ele sabia a interpretação do sonho. Ele sabia que aquela árvore era quem? Era Nabucodonosor. E ele sabia que essa árvore seria cortada. Ele sabia que aquele coração ia ser trocado por um coração animalesco. Ele sabia, e ele precisava agora dizer para aquele rei soberbo, arrogante, que tem mania de mandar matar sábios, jogar gente na fornalha, e isso deixa Daniel perturbado. Não é fácil confrontar um rei dessa maneira, mas Daniel se recupera, respira fundo, e ele sabe que é um arauto do rei soberano, e ele olha para o rei, nos olhos do rei, e diz assim: rei, a árvore que viste és tu. A árvore que viste és tu, que cresceste e vieste a ser forte, a tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Mas aí vem um vigilante e manda cortar. Isso vai acontecer contigo. E essa é a interpretação, e olha só o versículo 24, diz assim: a interpretação ao rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei meu senhor. Sabe o rei que quando estava perturbado fez um decreto? Daniel está mostrando para ele que há um Altíssimo que faz decreto que Nabucodonosor não consegue se livrar. Interessante o jogo de palavras. Então, o versículo 25 diz o que acontecerá: serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão comer ervas como aos bois, e serás molhado no orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti. O final do versículo 25 nos diz assim: até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e dá a quem quer. Qual é o tema do capítulo 4? O reino de Deus é eterno. E Daniel diz assim: Nabucodonosor, vai acontecer contigo. Tu és esta árvore, serás cortado, viverás de maneira animalesca, para que tu saibas que Deus é rei absoluto e eterno, e o reinado dele não tem fim. Até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. O texto nos diz que no versículo 27, Daniel resolve dar um conselho ao rei. Veja que homem intrépido. Começou com um certo receio, e com medo, e com espanto, mas ele diz o que é para ser dito, e depois aproveita com o coração cheio de misericórdia. Isso é muito bonito na narrativa. Ele está diante de um rei que subjugou o seu povo, que levou ele e os amigos e muitos outros cativos para a Babilônia, que destruiu Jerusalém, que destruiu o templo. E ele olha para aquele rei, e em vez de zombar dele, ele dá um conselho e diz assim: portanto, ó rei, 27, aceita o meu conselho e põe termo, pela justiça, em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a sua tranquilidade. O que Daniel faz, meus irmãos?
ordena, chama, apela para que aquele rei, e ele faz isso em nome de Deus, para que aquele rei se arrependa dos seus pecados e comece a praticar justiça no mundo. E esse rei, que havia subjugado tantos povos, que havia mandado matar tanta gente, que havia mandado destruir tantas famílias, levar tantas pessoas escravas, fazer tanta injustiça, tanta maldade, tanta violência, agora ouve de Daniel: se arrependa enquanto há tempo. A pregação do Evangelho. Meus irmãos, e nós sabemos o restante da história. Todas as coisas sobrevieram a Nabucodonosor. Versículo 29 diz que 12 meses passaram, 1 ano se passou, e ele estava no palácio, passeando e olhando a sua grandeza na cidade da Babilônia. Então ele olha para a Babilônia com aquela imensidão, com aquelas conquistas, com os prédios construídos, e diz assim: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? E imediatamente uma voz do céu, lembra que a árvore cresceu até o céu? Uma voz do céu vem e dá uma ordem interessante: já passou o reino de ti, serás expulso de entre os homens, e a tua morada será como os animais do campo, e etc, etc. E tudo acontece com Nabucodonosor, mas a voz que vem do céu repete uma expressão que Daniel havia dito. Ouçam, ela diz assim: até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Qual é o tema principal do capítulo? O reino de Deus é soberano, é eterno, e ele tira reis do trono, coloca outros se quiser. O reino de Deus é soberano sobre os reinos humanos e sobre qualquer poder humano, sobre principados e potestades desse tempo. O reino de Deus é sempre poderoso, é sempre eterno, é sempre todo-poderoso. No mesmo instante se cumpriu a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que Nabucodonosor então foi viver como um animal. Aqui, os estudiosos dizem que ele adoeceu, que ele ficou louco. Alguns chamam a doença de licantropia, que é pensar que é um animal e se comportar como um animal e comer como um animal, comendo capim. Outros chamam de boantropia e as suas variações. Então, ao que parece que ele realmente ficou louco e achou que era um animal, e as pessoas excluíram ele do reino, o afastaram porque ele se comportou de maneira animalesca. E é curiosa essa narrativa porque nos ensina uma coisa muito importante. Todas as vezes que os homens tentam se comportar como deuses, buscando glória para si mesmos, o resultado disso é que eles se tornam muito menos que humanos. Eles se tornam como bestas feras. Vejam, olhem as notícias, olhem a mídia, liguem a televisão, ouçam o que está acontecendo por aí. A violência, a maldade, o egoísmo, a maldade dos homens, planejando males, fazendo coisas absurdas, animalescas, porque esses homens não buscam a Deus e querem viver para si mesmos, para a glória de seus próprios nomes. É exatamente isso que está acontecendo na Babilônia do nosso tempo. Os homens se esquecem de Deus e passam a viver de maneira animalesca, não como seres humanos, como Deus planejou. Mas é muito curioso o que está acontecendo. Mas, meus irmãos, passando já para a conclusão da mensagem, e depois eu farei algumas aplicações. O versículo 34 nos mostra que Nabucodonosor teve a lição que precisava. Ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse a quem? A palavrinha? O Altíssimo. O Altíssimo foi bendito. Realmente, o meu reino não é eterno. Realmente, eu não sou o soberano deste mundo. E ele começou a louvar o Altíssimo Deus. E ele louvou e glorificou o que vive para sempre. E veja, o finalzinho do versículo 34 é muito importante, porque é como ele começa o capítulo 4. Ele diz assim: cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. O
que ele está dizendo? Eu aprendi a lição. Eu aprendi da pior maneira possível, por causa da minha arrogância e da minha soberba, que Deus, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino. Eu achava que era eu achava que eu era o abençoado pelos deuses, e que o meu reinado era imenso, e não havia outro Deus acima de mim, mas aí eu conheci o Altíssimo, que me humilhou, que me levou a viver de uma maneira absurda, animalesca, que decretou e que fez acontecer, porque é soberano, e ninguém pode impedir o agir dele. E nós estamos olhando agora um rei quebrantado, humilhado, louvando e bendizendo a Deus, que sempre se exaltou. E ele agora sabe que se ele conquistou Jerusalém, e ele conquistou, foi porque esse rei Altíssimo deu Jerusalém a ele. Lembra que Daniel no capítulo 1 diz que Deus entregou Jerusalém, Judá, o seu povo nas mãos de Nabucodonosor. Ele estava aprendendo que tudo o que estava acontecendo por causa dos decretos e desígnios desse Deus, que ninguém pode enfrentar. É interessante, meus irmãos. Versículo 37 diz assim: agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar os que andam na soberba. Há uma discussão aqui se ele se converteu ou não. Eu acredito que sim. Eu vejo características aqui de conversão: louvor, humilhação, exaltação. Exalçar é exaltar, é bendizer, é louvar, é glorificar. E esse rei está humilhado. Ele está no finalzinho do seu reinado. Ele está bem perto do fim do seu reinado, da sua vida. Mas Deus que é soberano, quis convertê-lo para si, ensiná-lo que, na verdade, o rei que é soberano é o nosso Deus. Esse é o tema deste capítulo. É muito importante que nós não percamos isso de vista. Às vezes, quando as pessoas vão abordar esse capítulo, falam, por exemplo, da intrepidez de Daniel em olhar para o rei: és tu, rei! E os pregadores, os arautos do nosso tempo, que falam em nome de Deus, os embaixadores de Deus, nesta Babilônia louca que está aí, devem ter coragem de pregar e falar o evangelho e falar a verdade. E essa é uma lição importante? Claro que é, mas não é o tema central. É o subtema que está debaixo desse tema maior do reinado soberano de Deus. Porque nós falamos com intrepidez, e devemos falar, porque temos certeza que Ele está no trono reinando. Se não fosse isso, se não fosse a convicção de que Deus está reinando, nós não teríamos coragem. E muitos perderam a própria vida por causa do Evangelho, e ainda hoje são mártires no nosso tempo, por causa de Cristo, por causa da pregação do Evangelho. Estão pregando em nome do Rei Jesus. Nós poderíamos, por exemplo, pegar o último versículo e dizer que Deus humilha quem anda na soberba e fazer disso o tema central, mas não é. É um subtema dentro do tema maior. E é verdade que Deus resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. Isso é verdade, o Novo Testamento confirma isso também. Mas não é o tema central. É um subtema que está debaixo do tema maior, que é o tema de que Deus é soberano. E o fato de Ele ser rei, soberano e um reinado eterno, deve nos levar à humildade aqui, meus irmãos. Devemos aprender sim com isso. E devemos consagrar nossas vidas ao Rei, ao Senhor Deus, nosso Criador e nosso Redentor. E devemos pregar por todo lugar que toda essa vaidade desse mundo não é nada. Que toda essa vaidade, essa loucura, essa soberba, essa arrogância dos homens que não se rendem a Deus, que não se prostram ao reinado de Cristo, tem levado o nosso tempo a viver de maneira animalesca. As pessoas estão perdendo a própria humanidade. É isso que está acontecendo no nosso tempo de violência, de maldade, de coisas absurdas que nos arrepiam. Nós temos que pregar nesse tempo que esse mundo soberbo está falido ao fracasso,
E temos que fazer como Daniel, temos que olhar nos olhos das pessoas e dizer assim, ó, se arrependam, abram mão da sua maldade, da iniquidade, do pecado, e se voltem para Deus. Vivam uma vida de justiça. Nós devemos incomodar com a pregação do Evangelho, com a palavra da verdade. Mas o tema central é que Deus é soberano. E é esse tema que vai nos dar esperança nesta vida. É esse tema que nos vai dar fôlego de vida no próximo ano que está chegando. Força na nossa caminhada. É saber que nada, nem ninguém está acima de Deus. E que todos estão debaixo do seu reinado. Que as circunstâncias que acontecem na nossa vida, sejam elas de alegria ou de muita tristeza, sejam elas de paz ou de muita perturbação, seja o que for, não está fora do controle de Deus. Daquele Deus que é o Altíssimo, e que o seu reino é eterno, sempre eterno, e é de geração em geração. É isso que nos faz ter a confiança de que não apenas nós somos cuidados, mas nossos filhos também, porque esse reinado é de geração em geração, não é um reinado que apenas me beneficia, mas beneficia também meus filhos, a minha esposa, meus netos, e quem virá, os que mais possam vir a partir disso, pela graça de Deus. É esse reinado, é essa convicção de que esse Deus fez pacto de graça conosco, de amor, que nos perdoa dos nossos pecados, que nos ama e que provou o seu amor por nós naquela cruz, quando o Filho dele veio morrer por nós, que deve, meus irmãos, nortear e ser o leme da nossa vida, a âncora da nossa alma. Esse é o tema central do livro de Daniel, e especialmente do capítulo 4. E por fim, eu não podia encerrar sem falar do reinado de Cristo. O reinado de Cristo. Será que Deus só reinava no Antigo Testamento? Na Nova Aliança ele reina também. Na Nova Aliança, ele enviou o Filho dele para reinar e assumir o trono de Davi para sempre. E curiosamente, de maneira muito diferente que Nabucodonosor. Nabucodonosor quis estabelecer o seu reino na arrogância. Jesus Cristo estabeleceu o reino dele na humilhação, se esvaziando da sua glória, para nascer no ventre de uma virgem, pecadora, uma serva de Deus, numa família pobre, e ser colocado naquela manjedoura fétida, simples, e sofrer neste mundo, e ser confrontado por pecadores, e sofrer tentações, mas sem pecado, é verdade, mas foi tentado. Ele se humilhou, ele se esvaziou, e o resultado disso nós sabemos, que Deus o exaltou sobremaneira, e ele se humilhou ao ponto de ser reconhecido como homem e servo, e morrer morte de cruz, para nos salvar, para nos resgatar, pecadores, falidos, perdidos, o seu povo, a sua igreja, os seus eleitos. E assim, de maneira impressionante, ele estabelece o seu reino, não com os aplausos do mundo, mas com o insulto dos homens, com o escárnio dos poderosos desse tempo, dos religiosos loucos, gritando: crucifica-o. E ele vem com todo o poder para destruir o reino parasita de Satanás, para confrontar esse reinado da Babilônia, louco, soberbo, arrogante. E é isso que ele faz naquela cruz do Calvário. O rei recebe a coroa de espinhos para o nosso resgate, para a nossa redenção. Porque é assim que Deus faz, para confrontar o princípio do mundo. O princípio do mundo é: seja arrogante e vença. O princípio de Deus é que vence quem é humilde. E a palavra de Deus diz que Deus o exaltou sobremaneira, que lhe deu um nome que está acima de todo nome, o nome de Senhor, para que todos se prostrem diante dele. E todos agora são reputados em nada. Ele está debaixo dele todo o principado, toda a potestade, todo o poder. E esse Deus, esse rei,
rei da raiz de Davi, ao terceiro dia ressuscitou, porque nem mesmo a morte pôde vencê-lo. Nabucodonosor, onde está? Nem mesmo a morte pôde vencê-lo, ele ressuscitou ao terceiro dia. E ressuscitou porque a sua obra foi perfeita, porque ele foi vitorioso no pagamento da nossa dívida e no cumprimento de toda a lei. E ele foi assunto aos céus para lá assumir o trono de Deus. Marcos capítulo 16, versículo 19 diz assim: depois de lhe ter falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Ele reina absolutamente, um reinado eterno, um reinado para sempre. Ele se humilhou para reinar. E o resultado da sua humilhação foi um reinado absoluto. E o Pai reina neste mundo através do seu Filho Jesus Cristo. A Bíblia diz, em Apocalipse capítulo 17, que ele vem como cordeiro, vai vencer Satanás e todo o seu exército. E nesse capítulo 17, o livro de Apocalipse chama esse mundo de tentações e de ruína, sabe de quê? De Babilônia. Está lá, veja lá. E o Apocalipse nos ensina, no capítulo 17, que Jesus é vitorioso sobre todos os seus inimigos. O capítulo 11 nos ensina que o Cordeiro será vitorioso e reinará para sempre. O livro de Apocalipse encerra a revelação, as Escrituras nos ensinando que ele vai reinar sobre novos céus e nova terra, um reinado para sempre. E ele vai enxugar dos olhos do seu povo toda lágrima, vai aliviar para sempre, restaurar todas as coisas, dar para o seu povo um corpo glorificado, ressuscitará aqueles que morreram, glorificará aqueles que estão vivos na sua volta, e nós temos como igreja que aguardar e esperar, com os nossos olhos fixos nele, a volta do nosso Rei para nos buscar. Ele reina, e reina absolutamente. E essa é a convicção que deve inundar o nosso coração, não apenas hoje, não apenas 2019, mas enquanto o Senhor quiser que nós caminhemos aqui, neste mundo falido, neste mundo fracassado, nessa Babilônia, mas nós precisamos avançar, caminhando para a nossa pátria celestial, confiando em Jesus Cristo, que é o nosso Rei, e obedecendo a Ele. Ele disse assim, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, para que vocês possam ir agora e fazer discípulos para mim, porque ser Rei, Ele pode reivindicar para Ele todos os corações, todas as nações, porque Ele reina sobre tudo e sobre todos, e o seu reinado é para sempre. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar, meus irmãos?